Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Torres, professor da Escola Luiz Rodolfo de Araújo Júnior, e estou aqui para fazer mais uma vez o programa Vozes dos alunos do módulo 8 da EJA da escola. Eu estou aqui com as alunas Eronice, Boa noite a todos. Adriana Boa noite. e Ana Carolina. Olá, boa noite. E temos dois convidados especiais. Assim, duas pessoas ilustres aqui da cidade. O historiador Reginaldo Silva e o atual presidente do Conselho dos Idosos, Severino Farias. Muito obrigado pela participação de vocês. Nada. Obrigado também pela presença aqui das alunas, né? E das amigas aqui, registrando esse momento histórico, né? E é um prazer poder colaborar com a escola nesse momento. Obrigado. Também, Reginaldo, eu quero agradecer o pessoal da escola, né, da coordenação, e dizer que estamos aqui em defesa da pessoa idosa e também contar um pouco da nossa história, a história de Abreu Lima, que a gente nasceu junto, né? Desde a emancipação até hoje. Então, estamos aqui, professor. E as alunas, será um grande prazer participar com vocês. Ótimo. Já veio que vamos ter muita história para conversar aqui hoje. Então, veja só, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é... Vocês têm uma ligação muito forte com a história da cidade, né? Então, como é que começou? Assim, você falar um pouco assim, como é que começou esse gosto, esse envolvimento com os acontecimentos locais? Bom, eu sempre digo nas minhas palestras que eu só vim despertar para conhecer Abreu Lima depois que eu me elegi vereador, né? Quando eu me elegi vereador em 82, junto com Farias, depois veio na minha mente, por que se chama Abreu Lima, minha cidade? Quem é Abreu Lima? Quem foi Abreu Lima? Por que esse nome? Quem botou esse nome, Abreu Lima? Porque todas as cidades, né, têm uma história do nome, né? Toda pessoa tem uma história do nome também. E me veio essa curiosidade, e foi aí que eu procurei um amigo deputado, Sérgio Logman, na época, amigo da gente, e ele nos deu assim um caminho. Ele disse, eu não sei o motivo, porque a cidade lá se chama Abreu Lima, mas tem outro deputado aqui na Assembleia que sabe. Aí me levou até o gabinete de Hugo Martins, que era um deputado também, na época, 83. E Hugo Martins, ele era livreiro, sabe? Ele tinha um sebo lá na Rua do Príncipe. Aí eu falei com o Hugo me deu algumas dicas e disse, depois tu passa lá no sebo que tem algumas publicações sobre o general e tal. Mas tem uma pessoa aqui em Recife que sabe tudo. Conhece de tudo sobre o general e que ainda é parente do general. E ele agora está assumindo um cargo muito importante no governo do estado, que é diretor do Arquivo Público, Paulo Cavalcante. Procura Paulo Cavalcante lá no Arquivo Público, que ele vai te deixar cheio de informações e você vai saber de tudo. Aí não deu outra. Eu fui a Paulo Cavalcante e realmente Paulo Cavalcante tinha tudo, né? Além de, pessoalmente, né, ele tinha uma biblioteca na casa dele, que eu tive a satisfação de ir, e ele tinha todo o material arquivado da época, desde a Revolução de 17, 24, até a Praeira, 48. Então, Paulo Cavalcante me deu muita coisa, me deu muita informação. Aí eu tomei gosto, foi aí que eu tomei gosto pelo general, para conhecer a história do general Abreu Lima, quem foi Abreu Lima como pessoa, como militar, como general. E me aprofundei bastante. E depois teve um professor, Vamir Chacon, aqui professor de Recife, mas ele trabalhava em Brasília. E ele fez um livro chamado Abreu Lima, o General de Bolívar. E nesse livro tinha detalhes da vida do general. Aí eu também me debrucei, né, sobre esse livro e estudei, decorei, transferi um bocado de coisa e tal.
Aí depois eu fiz um calendário histórico de Abreu Lima. O calendário Abreu Lima tem história. Que começa em 1185. 1185. É o nome Abreu, que vem da família Gomes de Abreu, a mais antiga fidalgo português da Casa de Regalados, datado de 1185. Então, esse nome Abreu Lima vem daí, dessa família lá em Portugal, né? Aí outra data importantíssima para a nossa cidade é 24/7/1540. É quando começa Abreu Lima. Quando Duarte Coelho Pereira veio descobrir Pernambuco, veio tomar posse da capitania de Pernambuco, que ele aportou lá em Igaraçu, nos Marcos, né? Que os índios ouviram aquela canoa grande e exclamaram: Igara, Sul. Igara, canoa. Sul, grande. Canoa grande, né? Os índios nunca tinham visto um negócio daquele. Era acostumado a andar com as canoinhas pequenininhas e de repente aparece aquele navio enorme com aquelas velas, tudo. Aí por isso tem o nome Igaraçu. Igara, Sul. Igara, canoa. Sul, grande. Então, Duarte Coelho Pereira, quando chegou lá, foi em 1535, né? Todo mundo sabe. E quando foi em 1540, aí ele dividiu essa área aqui como Sesmaria de Jaguaribe. E doou essas terras que hoje é Abreu Lima, era muito maior na época, né? Mas vamos pensar. Ele doou lá ali no Marco Zero de Abreu Lima, que é a Igreja de São Bento. Ele doou para o primo dele, que era o almoxarife da equipe dele, né, que veio de Portugal, né, com 10 navios, né, 10 embarcações. Era Vasco Fernando e Lucena. Vasco Fernando e Lucena era primo dele, casado com a irmã, com a prima também, a irmã de Duarte Coelho. Porque naquela época tinha essa mania, né, de se casar os familiares para a riqueza ficar tudo ali, né? Eu acho que papai e vovô também fizeram a mesma coisa, não terminaram, não é tudo primo com primo lá em casa. E ainda tem muita tradição ainda pelo Brasil afora sobre isso, mas naquela época era uma coisa assim, bem tradicional mesmo, né? Tinha que casar primo com prima para a riqueza ficar entre as famílias. Então, uma das datas mais importantes, né, da nossa cidade é essa. Foi no dia 24/7/1540. Então, Abreu Lima tem história, né? Muita gente pensa que Abreu Lima começou em 82. Não. Abreu Lima... Bem no começo da ocupação portuguesa no Brasil. Portuguesa, né? foi. No início, o começo mesmo de Duarte Coelho, quando chegou aqui, né, para tomar posse da capitania de Pernambuco, que, diga-se de passagem, a capitania de Pernambuco compreendia de Alagoas até o Ceará. Era tudo Pernambuco. Era tudo a capitania de Pernambuco. Então, ele precisava de muita gente para dividir as terras, dividir as Seis Marias. Seis Marias era uma medida de terra naquela época, sabe? Dava esse nome de Seis Marias. Então, por isso que ele trouxe mais de 1.500 pessoas nas embarcações, né? Tudo amigo, parente, né? Para tomar posse, né? Tomar posse e desenvolver, né? Então, quando foi ali em 1952, Vasco Fernando Lucena já tinha construído o engenho Jaguaribe. Jaguaribe significa a onça do rio. Jaguar, onça, Iripe, rio. Então, em 1552, Já existia, né? já existia o engenho Jaguaribe. E já fabricava açúcar. Já mandava açúcar daqui para Portugal. Olha que coisa Impressionante, né? impressionante para a época, né? Era muito desenvolvimento, né? As ruínas do engenho Jaguaribe, a gente passou lá, ou você não, Sim, sim. né? Ainda está lá um pouco das ruínas, né? Tem alguma coisa lá, um restinho da época de terra, né? De edificação, então.
Então, lá em Jaguaribe também teve uma coisa chamada um presídio militar em Jaguaribe. Eu acho que foi aquele local, Gabi, que a gente passou e seu Galego disse, era ali, né? Um presídio militar, que foi construído depois o Forte de Palmarela e foi desativado aqui e levado os presos para lá. Aí outra data mais importante também da história, muito importante, é 1647. 1647, Dona Inês de Oliveira doa parte do engenho Jaguaribe, que já era dela nessa época, ela já tinha comprado o engenho Jaguaribe, aos beneditinos para construir a igreja de São Bento. Então foi uma senhora chamada Dona Inês de Oliveira que doou para a igreja de São Bento, né, lá de Olinda, aquelas terras. E tem uma coisa interessantíssima nisso aí, que naquela época a igreja católica fazia uma escritura aos proprietários de terra que desse à igreja, então ele receberia uma escritura que ele ia receber a mesma quantidade da terra lá no céu, quando ele morresse. Desculpe, seu padre, desculpa, mas... Né? Então, era interessante isso, né? Era um negócio interessante, né? Porque eu acho que os padres sabiam que isso aí não funcionava, era tudo mentira, né? Só para... Sabia, né? Mas esse documento tem lá no Museu de Igaraçu, a escritura de Dona Inês de Oliveira. Era uma escritura mesmo no papel. Tá? Dono do terreno, né? Doando o terreno para a igreja em troca. Você salva. Parece uma coisa assim, a gente acha estranho, mas um dia desse eu estava vendo aí um pastor evangélico aí, prometendo também, prometendo uns terrenos lá em cima. Se a pessoa fizesse uma doação gorda, ganharia um terreno no céu, mas... Mesmo. Veja, aí Dona Inês de Oliveira doou e quando foi, em 1660, foi inaugurada a igreja de São Bento. Então aquela igreja ali é de 1660, a inauguração dela, né? Muito antiga. E tem uma previsão aí, tem uma coisa já bem adiantada que vai ser reconstruída, né? O IFAM, através da lei Rouanet, que, né, o dinheiro veio da lei Rouanet. A lei Rouanet é um dinheiro federal, uma lei federal que apoia, né, essas coisas, tanto os artistas como construção, obras, né, museu e tal. O projeto é para reconstrução do prédio? Reconstrução. É a reconstrução do prédio. Fazer outra igreja. Aproveitando o que tem lá de ruína, aí completa. Pode ser. Não foi, Padre Manuel já me comunicou que... Porque no início a gente pensava em recuperar as ruínas. Só as ruínas. Não foi, Renato? Vamos ficar ali, já que graças a Deus a gente entrou num período de um governo popular, aí talvez a gente conseguiu isso aí, né, Renato? Até na Assembleia Legislativa que a gente participou desse debate público. Outro fato importante também, outro detalhe importante, é o nome Maricota. Maricota, muita gente que não tem conhecimento de causa, não tem conhecimento histórico, fala que foi uma mulher que tinha um cabaré, que não sei o que e tal. Mas não é nada disso. Nunca existiu uma pessoa chamada Maricota aqui em Abreu Lima. O que é Maricota? Maricota é um tratamento carinhoso que os portugueses chamam toda mulher do nome de Maria. Até hoje em Portugal, minha filha está em Portugal, ela diz que escuta muito esse tratamento, Maricota. Depois virou Maricotinha, depois virou Lia. Lia é Maria. Maria, minha irmã. Então, por exemplo, só para ilustrar, o mais recente CD de Bethânia, Maria Bethânia, é Maricotinha o nome. Que a mãe dela chamava ela de Maricotinha quando ela era criança. Então, em 1784, veja que informação preciosa. Pela primeira vez aparece o nome Maricota em um registro de nascimento
de uma criança havido na Capela São Miguel, no Engenho Iamã. Conhece Iamã, né? No Engenho Iamã, cujos pais residiam no lugarejo de Maricota. Então, desde aquela época, 1784, já chamava lugarejo de Maricota, a trilha dos tropeiros. Essa avenida, que é hoje a Avenida Duque de Caxias, em Abreu Lima, aquela avenida principal, né, aqui. Tem as lojas. Tem as lojas, tem a prefeitura e tal. Ali tinha vários garapeiros. Garapeiros eram os locais onde os vendedores vinham a cavalo para Recife, para Olinda, vinha de Goiânia, de João Pessoa, de Natal, aí passava por aqui. E os garapeiros eram o local onde eles pousavam para dormir, para comer, para dar banho no cavalo, alimentar os animais e tal. Naturalmente, o que se deduz, Pereira da Costa, o grande historiador de Pernambuco, ele deduz o seguinte, que algum português, chegando num desses garapeiros, perguntou o nome da mulher, da dona do estabelecimento, e ela disse, Maria José da Silva. Disse, Maricota. Maricota. Era o tratamento carinhoso. Aí ficou, aí Maricota, por exemplo, bem pertinho da gente, Toninho de Jaguaribe. Tem um amigo nosso que mora lá em Jaguaribe, mas a gente só conhece ele, Toninho de Jaguaribe. Jorge de Altinho, o cantor. Por que Jorge de Altinho? Porque ele é de Altinho. Pinto de Monteiro, poeta popular, repentista. Porque ele nasceu em Monteiro, na Paraíba. Né? Não é que o nome dele tenha Monteiro. Então, nós pesquisamos aqui em Abreu Lima, em Paulista, em Garaçu, em Olinda, lá no Mosteiro de São Bento, se tinha alguém com esse nome. Fulana de tal Maricota da Silva. Não existe. Fulana Maricota do Nascimento. Maricota, não sei, não tem. Então, na outra pesquisa que nós fizemos, no Gabinete Português de Leitura, o diretor lá do gabinete explicou, disse, não, é um tratamento carinhoso. Até hoje no interior de Pernambuco, no interior do Nordeste, principalmente, ainda se usa muito. É feito o Zezinho. Zezinho é José. Isso vem de Portugal, esse tratamento. Pedrinho, Manezinho, todo esse tratamento diminutivo, carinhosamente, é de Portugal. Portugal foi quem trouxe essa tradição para aqui, para a gente, e a gente foi passando, né? Então, tem outro fato interessante, isso aqui, é quando foi em 1812, o engenho pertencia a um inglês chamado Henry Custer. Ele comprou o engenho Jaguaribe. Esse Henry Custer, ele era português, mas com 7 anos ele foi morar na Inglaterra, que o pai dele era cônsul de Portugal e foi para a Inglaterra. E ele teve toda a sua formação de estudo na Inglaterra. Então ele adotou esse nome, Henry Custer. O nome dele, de batismo, era Henrique da Costa. Henrique da Costa. Mas depois transformou-se em Henrique Custer. E ele era um cara assim, já ecologista na época. Ele era ecologista, não tem esse nome ainda, né, esse termo, mas ele era muito preocupado com o meio ambiente, com a natureza, com a flora e a fauna, passarinho, flores, mato, peixinho, tudo ele anotava. E ele escreveu um livro muito interessante sobre isso, Viagens pelo Nordeste do Brasil. Por que ele veio para o Nordeste? Porque ele era tuberculoso, ele pegou uma tuberculose lá na Inglaterra. A Inglaterra era muito fria, né? Ainda é, né? Agora está melhor ainda. E ele, na época o remédio era país tropical, era um país Calor, né? calor, quente, né? Aí mandaram ele vir para o Nordeste. Cheio de dinheiro, comprou logo um engenho ali, um engenho de Jaguaribe, mas passou somente 2 anos aqui. Aí vendeu o engenho e foi para o Ceará. Chegou no Ceará e ele morreu. Morreu jovem, com 36 anos mais ou menos. Né? Henrique Custer. Então teve essa passagem importante, né?
Aí teve outra passagem importante aqui, outro fato histórico importante aqui em Abreu e Lima, principalmente, que é o estouro, em Pernambuco e em Abreu e Lima, né? O estouro da insurreição pernambucana, né? 1817. Essa foi uma das primeiras revoluções de Pernambuco mais sangrenta e mais, assim, violenta que teve. Inclusive, o padre Roma, que era pai do general Abreu Lima, foi preso aqui em Recife e levado para a Bahia. E lá ele foi fuzilado na frente dos 2 filhos, Luiz Inácio de Abreu Lima e José Inácio de Abreu Lima. Que era o pai e filho, né? O pai era José Inácio Ribeiro de Abreu Lima, padre Roma. E o filho era José Inácio de Abreu Lima. E o outro irmão, Luiz Inácio. José Inácio era militar. Ele, com 22 anos, já era capitão de artilharia, formado na Real Academia Militar, hoje Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. E o outro era o comerciante, era que tomava conta dos bens da família, engenho, carne de farinha, gado e tal. Aquela região ali de 2 irmãos era tudo dele. Então, o padre Roma, por que esse nome? Padre Roma. Se o nome dele era José Inácio Ribeiro de Abreu Lima. É porque ele, quando ficou viúvo, ele foi estudar para ser padre em Goiânia, no Convento do Carmo, em Goiânia. Aí eu só sei que quando ele terminou o período de celibato, né, de padre, ele foi ordenado em Roma. O Papa lá foi quem ordenou ele, que fez lá aquele ritual todo para ele se tornar padre. Então ele volta para Recife. Quando ele volta, justamente estoura a Revolução 17. E ele já, com as ideias europeias de liberdade, de iluminária, né? Aquelas ideias da França, da Inglaterra, né? A Revolução libertária, tá? Aquela coisa toda. Então ele, não tem dúvida, entrou na briga aqui. Aí ele é preso. Ele é preso e é levado para o Campo de Pólvora, lá na Bahia. A Bahia foi o único estado do Nordeste que ficou contra a Revolução de Pernambuco. Os outros estados Acolheram, né? acolheram, entraram na briga também. Mas a Bahia não, a Bahia ficou do lado do Império, né? Do lado do governo. Eu só sei que Era Dom João VI ainda. era Dom João VI, né? Que não queria a libertação do Brasil, de Portugal, né? E a briga naquela época, a ideia era essa. Brasil independente de Portugal, eleições para escolher o presidente da República, era abolição da escravatura. Era um negócio revolucionário, porque na Europa já estava se fazendo isso. Tudo isso em Abreu Lima, né, Reginaldo? Não, Recife, né? Recife, mas ligado a Abreu Lima também. Tem uma ligação que Abreu Lima, que Frei Caneca veio, passou aqui 2 dias, hoje é Pitanga 203, mas era o Quilombo de Malunguinho. Aí é outra história interessante, viu? Bom, história da Revolução, o padre Roma é preso e é levado e é fuzilado na frente dos 2 filhos. O governador da Bahia na época era Conde dos Arcos. O Conde dos Arcos. Julgou e condenou à morte e foi fuzilado na frente dos 2 filhos. Depois que foi fuzilado, eles iam morrer também, né? Mas a maçonaria entrou na questão e decidiram, não, eles vão se embora do Brasil. Aí um foi para a Inglaterra e Abreu Lima, o militar, foi para os Estados Unidos. Aí depois ele volta dos Estados Unidos, aí estava a revolução na Venezuela. A Espanha querendo tomar a Venezuela e a Venezuela resistindo. Aí ele entrou e se apresentou a Simão Bolivar, que era o general, líder da revolução, e ele lutou 13 anos por lá. Mas em 1824, Frei Caneca se esconde aqui no Quilombo de Malunguinho. Pitanga. Aqui em Pitanga, subindo pelo Planalto, lá em cima, ali tinha um quilombo.
E todos os escravos que fugiam dos engenhos, né, se escondiam lá. E não entrava ninguém lá não, só os caçadores de cabeça de escravo não conseguiam entrar não, só quem entrava era... E tinha o líder, né? O Malunguinho. Malungo significa o líder. Líder é amigo, companheiro. É o Malungo. E lá em cima tinha o engenho Tinga. Aí eles tomaram o engenho, expulsaram os senhores de engenho e ficaram lá por muitos anos. Aí ele ficou lá ainda 4 anos, o Malunguinho. Ele morreu, 4 não, em 26 anos. Ele morreu em 1830. Ele foi numa emboscada lá em Igaraçu. Ele foi lá em Igaraçu, só sei que pegaram ele e mataram ele. O senhor de engenho, né? Mas teve uma importância muito grande, porque toda essa região aqui de Dois Irmãos, da Várzea, de Recife, Olinda, Goiânia, vinha tudo para aqui. E esse Malunguinho, ele depois se tornou uma entidade espiritual. Hoje ele é uma entidade, quem entende eu não entendo muito bem Entendo ou não, eu não entendo não da matriz africana, né? Mas o Malungo, ele baixa nos terreiros de... de Ubanda, né? Não é Ubanda, não, é... África. Não, daqui a pouco eu me lembro o nome do segmento, né? Então ele é uma pessoa, uma entidade espiritual que baixa no terreiro. Jurema, não sei o que de Jurema. Jurema Sagrada. A Jurema Sagrada é um segmento do candomblé, né? Quem entende, né? Aí, não entendo não. Eu não entendo também, porque eu não sou estudioso da área, né? Mas eu já fui uma vez lá na Quipupa, porque a Quipupa teve vários eventos, né? Nesse período mesmo de setembro, né? Final de setembro. Esse ano teve, mas foi fraco. Então eles fazem uma visita e levam cesta de alimento, de frutas, para oferecer aos caboclos, né? De Jurema Sagrada, lá dentro do mato. É interessante, é um negócio folclórico, né? Bonito, assim, o visual, né? Eu acho bonito o visual, assim, a roupa, o toque e tal. Então, a Quipupa é o encontro de amigo. A palavra Quipupa significa encontro de amigo. Quipupa Malunguinho, encontro de amigos de Malunguinho. Né? Traduzindo dele, né? assim ao pé da letra, né? É isso. Isso vem dos bantos da África, né? Esse termo. Malungo e Quipupa. É um termo que vem dali da Nigéria, por perto ali da Nigéria com Moçambique, por ali, aí a família Bantus, né? Grupo Bantus, né? Que tem esse termo. Aí eu só sei que quando morre o líder do Quilombo Malunguinho, em 17/12/1930, né? E o general Abreu Lima volta para o Brasil em 1832, quando terminou a guerra lá na Venezuela, ele volta para o Brasil. Aí quando ele volta para o Brasil, ele passa primeiro no Rio de Janeiro, sabe? Antes de chegar aqui em Recife. Terminou a guerra, passou 13 anos em guerra, foi vitoriosa, ele recebeu o título de general lá, general das massas, herói de duas pátrias, Brasil e Venezuela. Simão Bolívar foi quem patenteou ele. É o único brasileiro militar que está lá na Galeria dos Imortais do Palácio da Venezuela. O único brasileiro que tem lá um quadro de todos eles que participaram da guerra lá, chama-se Galeria dos Imortais, na Venezuela. E o quadro do general Abreu Lima está lá. Então é importante, né?